Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje nós recebemos aqui o médico oftalmologista Marcos Alonso, da clínica Unilaser, que vai falar sobre um problema que afeta muita gente. O olho seco, a síndrome do olho seco. O nome da doença é uma coisa que ele também vai falar, mas popularmente é conhecida como o olho seco. Boa noite, Marcos Alonso, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Guto, boa noite. É interessante porque alguns anos atrás se criou no Brasil uma sociedade de médicos que trabalham com olho seco, que seria a Sociedade da Subespecialidade do Olho Seco. E a primeira medida que eles acabaram por tomar é mudar o nome da doença, porque o olho seco é uma coisa muito genérica, eles acabam classificando como disfunção lacrimal, porque tem muita gente que tem a queixa do desconforto, e às vezes a gente fala para o paciente, olha, o senhor tem o olho seco, ele fala, puxa, mas eu sinto que eu lacrimejo, que eu estou chorando o tempo todo, como é que eu posso chorar desse jeito e ser olho seco? É porque na verdade ele produz a lágrima, mas a lágrima é que não está sendo produzida da forma correta. Então a lágrima, ela tem uma consistência mista, ela tem uma porção aquosa, que é 90% da lágrima, a gente tem uma camadinha proteica e uma camada de gordura. Essa camada de gordura, esse filme que fica em cima da lágrima, é que impede a lágrima de evaporar. Então se você pegar um copo d'água desse aqui e deixar o copo d'água no sol, ele vai evaporar. Se você colocar um fiozinho de azeite em cima do copo, o azeite vai cobrir por causa da densidade e ela não evapora. Vai ser uma espécie de um filtro. Faz um filtro. Essa gordura que deveria ser produzida junto com a lágrima, em boa parte dos pacientes, aqueles que têm olho seco evaporativo, eles não conseguem entender, porque a gente quer mudar ou passar um colírio para melhorar a qualidade da lágrima, ou tratar a pálpebra para melhorar a qualidade da lágrima, e ele fala, caramba, eu choro o dia inteiro, tenho dor, e o médico fala que eu tenho olho seco. Mas é uma forma um pouco diferente de descrever a doença, e talvez o nome correto seja disfunção lacrimal mesmo, né? A gente até tem pacientes que não produzem lágrima, mas a grande maioria produzem, mas a lágrima ou não é produzida em quantidade suficiente ou em qualidade adequada. Quais são os sintomas dessa doença? A maioria dos pacientes tem dificuldade de descrever o que eles sentem. Tem paciente que sente cansaço, tem paciente que sente sensação de corpo estranho, como se tivesse areia no olho, como se tivesse uns cílios virado para dentro. É o mais típico, mas o olho costuma ficar mais vermelho do que o normal. Em alguns horários do dia, o olho pode ter mais sintoma. Enquanto a gente está acordado e piscando, o ato do piscamento ajuda a espalhar a lágrima pelo olho. Então, quando a gente vai dormir, logo que a gente acorda, que a gente não movimentou as pálpebras, a gente pode ter um pouco mais de queixa. O ambiente que a gente trabalha nos centros urbanos não é favorável. A poluição também contribui para isso? A poluição, tabagismo, o ar-condicionado, aquela água que cai do ar-condicionado fora do prédio, aquela água estava na gente. Aquela água estava na umidade na narina, na boca, no ouvido, na lágrima. Então, a gente está devagarzinho tendo hábitos que acabam agravando os sintomas do olho seco. Então, por exemplo, a gente que mora em Santos, que faz um calor acima da média do mundo, a gente vive de ar-condicionado em ar-condicionado. Ar-condicionado do carro, em casa, no trabalho. Para quem tem esse tipo de problema, então, é contraindicado? Ou você tem ali como dosar esse ar-condicionado, a temperatura? A ideia seria isso, né? A gente trabalhar um pouquinho, porque o próprio ar-condicionado, aqui em Santos, que é muito quente, a gente acaba destruindo a vida útil do ar-condicionado muito cedo. Quem trabalha com condicionamento, a gente tem vários pacientes aí, e a gente acaba colocando temperaturas muito geladas no ar-condicionado, que não são ideais, o compressor diminui o tempo de vida útil, então a gente tem que diminuir um pouquinho. O uso do colírio da lágrima artificial é muito bem-vindo.
Antigamente o paciente tinha que ficar pingando colírio o tempo todo. Hoje os colírios também têm moléculas que demoram mais para evaporar. E alguns colírios têm algumas substâncias parecidas com a da lágrima. Tem ácido hialurônico que preenche um pouquinho a ceratite do olho seco. Então eles dão muito conforto. Então se andar com o colírio, você tem um colírio no seu ambiente de trabalho, pode ajudar. Santos tem um ambiente ao ar livre, que o pessoal gosta muito de andar de bicicleta, skate, moto. Também seca um pouquinho. E o maior mal do mundo hoje é que é ficar muito tempo na frente de uma tela de computador, tablet ou celular. Em relação a isso, a questão de você sair de moto, de bicicleta, enfim, e a questão do computador, um óculos, no caso, ajuda? Muito. Para motocicleta e para bicicleta, o óculos é fundamental. Quem anda de bicicleta já sente. Agora, para moto é fundamental, porque é muito rápido. A gente vai acelerando a moto a 40, 50, 60 km por hora, o vento está vindo a 60 km por hora, tirando umidade do olho. Sem contar a chance de você pegar um corpo estranho pela frente, né? E que qualquer partícula nessa velocidade destrói seu olho. É um estrago, né? Quer dizer, quem anda de moto percebe como a gente vai captando coisas quando você vai andando pela rua. Tem coisa que a roda da frente joga, tem coisa que está em suspensão. Um outro problema grande também nos horários de pico é poluição, né? Os pacientes que trabalham em São Paulo se queixam muito. Naquela época do ano que tem inversão térmica, fica difícil de dispersão de poluente, o pessoal se queixa. Aqui em Santos teve época que o Porto trabalhava com os granéis em suspensão. Era horrível, era horrível. Você notava que aumentava a quantidade não só de doença respiratória. Quantas vezes a gente não olhava na direção do Porto e o céu estava de outra cor? Porque tinha amônia em suspensão, alguma outra coisa em suspensão. A partícula em suspensão é um inimigo da lágrima, né? São Paulo é curioso, quando tem essa dificuldade de dispersão de poluente, o ar parece que fica pesado, né? E aí você sente desconforto. E aí quando sente desconforto, o que a gente faz? Leva a mão ao olho, que não ajuda em nada, né? É porque eu ia te perguntar, coçar... É péssimo, né, Guto? Nem pensar. Pior coisa que a gente pode fazer, de criança até adulto. Coçar na criança rompe colágeno da córnea, enfraquece a córnea. Em alguns pacientes que já têm predisposição pode afinar a córnea, induzir astigmatismo. Via de regra para o adulto, ou você vai machucar a conjuntiva ou você vai se infectar. Não tem outro caminho. Piscar ajuda. E se você não tiver colírio, se você tiver água mineral e você colocar num algodãozinho, colocar em cima do olho, vai diminuir bastante essa sensação que você tem do olho seco. Então coçar o olho nem pensar, nunca? Não, coçar não. Eu falo para o paciente que ele pode coçar o olho só com o cotovelo. Mas é uma coisa automática, às vezes as pessoas, sem querer, já estão com... E o coçar não ajuda, porque a gente tem umas células no corpo, em geral, nas mucosas, e quando elas são coçadas, elas se rompem, que é o mastócito, e elas soltam uma substância eosinofílica que dá mais vontade de coçar. Por isso que aquela brincadeira que trair, coçar é só começar, quanto mais você coça, mais vontade você tem de coçar. Então não ajuda. É que às vezes você está num ambiente que não dá para você parar de trabalhar e tudo mais. Agora, uma aguinha gelada no olho, puxa, é um santo remédio. É um santo, uma água mineral, uma água filtrada, fervida, uma água de consumo para você. A gente já tem medo de falar água da torneira porque a gente não sabe mais o que sai da torneira, né? Como a gente já não sabe quando está no resíduo morto, eu falo melhor não. Mas é um lugar simples, você vai no supermercado, compra uma garrafinha de 250 ml de água e resolve a sua vida. Essa questão do colírio, da lágrima artificial, sempre deve ser adquirida mediante a consulta com o oftalmologista. Não se deve ir lá na farmácia e... É o ideal. Eu até converso com os pacientes, falei, um dos poucos remédios que eu tenho coragem de prescrever pelo telefone, pelo WhatsApp, é a lágrima artificial, porque ela é inofensiva, mal não vai fazer, né? Raríssimas exceções. O que acontece em algumas lágrimas artificiais é que dentro da lágrima artificial vem uma substância conservativa do colírio. E algumas pessoas azaradas têm sensibilidade para o conservante. Porque o colírio, para ele ser fabricado e depois ele ficar estocado na farmácia, se eu tirar a substância conservativa do colírio, o tempo de validade dele diminui muito. Isso faria com que o custo do colírio disparasse. Mas existem no mercado já colírios sem conservantes. Eles custam mais caro, eles precisam... Eles vêm até em menor quantidade, Vem em menor quantidade, a tecnologia da indústria farmacêutica é fantástica. Tem colírios que saem de fábrica com menos conservantes, tem colírios que saem em flaconetes,
que a gente chama de dose única, que não tem conservante nenhum. Tem algumas fábricas que são muito inteligentes, que tem conservante dentro do colírio, mas na tampinha tem um filtro. Então, quando a gente aperta, o conservante fica na tampinha, o que consegue o melhor de dois mundos. Ele não estraga estocado e ele não agride seu olho. Tem conservantes que são menos agressivos para o olho. Então, a gente acaba prescrevendo, porque eu tenho colírio lubrificante de R$ 5,00 a R$ 90,00. De 8 a 80, né? Depende muito do olho. Quando a gente pega um pós-operatório, a gente usa um colírio mais caro. Agora, tem boa parte dos colírios feitos de hipromelose, que é uma molécula simples, que a indústria farmacêutica domina, que não é cara, que eu vou encontrar os genéricos, os similares de boa qualidade, e que você pode ter na sua casa, ou você pode ter no seu trabalho, e que vai resolver o seu problema, e que te dão muito conforto. Esse é o tipo de colírio que de vez em quando, no WhatsApp, no telefone, eu falo, ó, até eu te ver, compra uma lágrima artificial de boa qualidade, pinga aí, até você passar para a gente te ver. Então, isso é uma droga que é comumente vendida sem receita. Nos Estados Unidos, você vai encontrar em qualquer daquelas farmácias, supermercados, nas gôndolas, tem muito colírio lubrificante. Quanto mais metrópole for, mais colírio você vai encontrar. Então, se vende lá nos Estados Unidos, no supermercado, é porque não tem nenhuma restrição, Eu falo isso, né? eu falo assim, não é que tudo que eles falam esteja certo, mas copiar exemplos vencedores não faz mal para ninguém. Eu não gosto da burocratização em excesso. Eu acho interessante você fazer o controle dos antibióticos. Talvez o grande problema seja depois conseguir conferir esse controle, fiscalizar isso tudo. O americano tem um controle interessante. Alguns antibióticos de entrada, que são mais populares, são liberados, e os antibióticos das gerações mais recentes, esses precisam da receita médica. Porque a ideia é você não queimar uma geração de antibióticos. Porque senão o camarada amanhã ele tem um resfriado e usa um antibiótico de última geração, uma bomba, não é ruim. Então eu também não gosto de burocratização em excesso. A gente tem, o ser humano tem esse problema. Tem um problema, a gente burocratiza tudo, né? Olha, cai uma moto, tá? Tem um assalto de moto. Não vende mais moto porque o cara, não, vai uma coisa de cada vez. Porque a burocratização gera uma cadeia de custo. E hoje a gente tem que fazer um esforço muito grande para diminuir custo de remédio, porque impacta muito na vida das pessoas. Eu sinto no consultório o impacto da crise, que o paciente fala assim, puxa, doutor, vê lá na hora de prescrever, não me prescreva nada muito caro, porque eu já estou tomando vários remédios e tudo mais. Hoje é uma preocupação de todo profissional de saúde saber quanto custa o que ele está prescrevendo, Guto. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos,
pode diagnosticar e tratar as doenças da visão aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora. Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Santa Casa, você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Marcos Alonso, a gente está falando das doenças, né? O olho seco. Essa questão do computador hoje, nós temos do vovô ao netinho, ou no celular, ou no tablet, ou na Smart TV, na televisão que já virou um computador. O que você recomenda para aquela pessoa que não tem como ficar longe, ou por causa do trabalho, ou porque tem que usar algum tipo desses equipamentos? Quais os tipos de proteção que essa pessoa pode ter? Hoje é o mal do século, né? Não tem quem escape mesmo. Existe uma tendência até hoje de se inventarem novas doenças ou batizarem doenças antigas com nomes novos, né? Há uns anos atrás surgiu um termo que é síndrome do vídeo do computador, Computer Video Syndrome. Que na verdade a gente, quando está concentrado no computador, a gente pisca menos vezes por minuto. Como a gente não pisca, a lágrima não é distribuída e agrava o olho seco. O que a gente pode fazer é tentar trabalhar no ambiente o menos insalubre possível, escolher um monitor de boa qualidade, colocar ele numa posição adequada. E quando você começar a sentir que o olho está ficando um pouquinho mais seco, não tem jeito. Quem trabalha na frente de um terminal de computador, a cada 2, 3 horas, tem que parar 2, 3 minutinhos e desviar a atenção do computador um pouco para restabelecer o filme lacrimal. Então são pequenos breaks que a gente tinha, que hoje o mundo moderno não propicia mais, né? E não é aquele break de parar de olhar para o computador e pegar o celular, né? Porque é o que a galera faz. O cara na hora do almoço ele vai para a lanchonete e fica no celular. Você realmente precisa de alguns minutos que você não esteja lendo nada. A gente não foi feito para ler nessa velocidade. Hoje você está no computador, você está aqui trabalhando no computador, aí começa a aparecer um pop-up aqui, uma propaganda, um outro não sei o que. A gente não pisca mais. Então, se você voltar a piscar, ajuda. As fábricas perceberam que vender lágrima artificial é um negócio da China, porque se todo mundo tem computador, todo mundo fica grudado, todo mundo vai precisar. Então, hoje eu fico imaginando que o melhor negócio do mundo é esse. É você trabalhar no nicho do que as pessoas precisam, né? Então, o ambiente ajuda bastante. Eu sinto que, quando eu atendo na minha sala, que tem ergonomia para mim, eu sofro menos. Porque eu escolhi o monitor, eu coloquei numa posição adequada, o ar-condicionado fica do jeito que eu quero, eu viro o ventilador do jeito que eu quero e tal. Eu sinto menos. Quando eu vou trabalhar em outras salas, outros ambulatórios, eu já sinto um pouco mais. Você falou do ventilador e uma pergunta que eu ia te fazer. Não é bom usar o ventilador direto no rosto. Nossa, porque o ventilador tem partículas ali que vão direto para sua vista. É dramático. São coisas que a gente não deve fazer. Primeiro, a gente não deve usar o ventilador no rosto. E segundo, a gente não deve usar o ar-condicionado na posição de ventilador por muito tempo. Porque quando o compressor está ligado, ele funciona de uma forma. Quando o compressor não está ligado, se o filtro não estiver limpinho, o ventilador vai ficar jogando as partículas do filtro para dentro do ambiente. Então não é saudável. A ideia do ventilador é que ele fosse um circulador. Ele deveria fazer o vento ficar em movimento para que a gente tivesse uma sensação térmica de conforto. Até porque quando você atrita demais o ar tende até a esquentar, que é um grande problema. Então o ventilador é o outro grande problema. Sempre limpar o ventilador, né? Tanto as pás das hélices quanto aquela grade protetora que fica ali, que junta muita sujeira. Segundo diz um amigo meu, o mundo está ficando muito complicado, né? Porque a gente chega em casa, já não basta as coisas que enguiçam normalmente, a gente tem que começar a pensar. E esse meu amigo diz que manutenção preventiva é você pegar uma coisa que estava funcionando, chamar um técnico para ele mexer, te dar uma conta e quebrar outra. Mas não tem jeito, é um risco que você corre.
A gente usa muito o ar-condicionado do carro, o ar-condicionado do ambiente, o ventilador. O ventilador é uma forma inteligente de você circular o ar, de otimizar alguma área com ar-condicionado, porque a energia que a gente está usando para o ar-condicionado é proibitiva. Se você perguntar para qualquer empresário que trabalha com ambiente com ar-condicionado, a conta de luz, que era uma coisa que a gente não se preocupava, hoje já figura entre os grandes itens de custo. Então a gente tem que se preocupar com isso aí também. O ventilador não foge à regra, é um inimigo. A gente às vezes vai em alguns lugares em São Paulo e a gente encontra restaurantes e ambientes onde eles têm a ventilação com umidificação. Esse ambiente é o mais confortável possível. A gente está dentro, daqui a pouco você escuta o tss, ele solta aquela ar. Imediatamente refresca onde você está. Esse ambiente é fantástico. Eu acho que a indústria vai começar a explorar isso. Não deve demorar muito para a gente ter esse tipo de umidificador. Eu já vi muita gente pegar aquele umidificador que a gente usava para as crianças, quando a criança não podia ficar no ambiente seco porque tinha doença pulmonar, e aí você colocava a água para umidificar e colocando em ambiente, só que colocando a água gelada dentro do umidificador ou com pedra de gelo, para dar essa sensação agradável de climatizar, mas sem deixar o ar seco. E isso daí eu acho que não vai demorar muito tempo para chegar com uma solução comprável aí pra gente. Hoje em dia é muito caro, mas não vai demorar muito, a gente vai ter em casa isso aí. Quem fuma? Pior. Puta, cigarro é uma judiação, né? Parece que a gente tá chutando o cachorro morto. Não, o problema não é o hábito tabágico, é que assim, dentro do cigarro você vai ter desde a encrenca de você ter a cardiopatia, morrer de câncer, o cigarro está 12 centímetros da sua cara, a brasa está a 100 graus, não tem como aquela fumaça te fazer bem, quer dizer... Então, além da fumaça, tem a brasa também, que é nociva. E aquilo consome e acaba liberando CO2 na sua frente. Então, os usuários de lente de contato e os fumantes são dois subgrupos aí em especial. Tem um terceiro grupo que a gente tem muitas drogas que a gente usa no dia a dia e que podem mexer com a produção de lágrima. Não é incomum usuários de alguns tipos de antidepressivos se queixarem que com o uso do antidepressivo diminuiu a produção de lágrima e que piorou o sintoma do olho seco. Então, às vezes você vai olhar na bula do seu remédio que você toma com frequência e olha com carinho que algumas dessas drogas podem diminuir a produção de lágrima para você. No caso do fumante, então, não tem remédio, tem que parar de fumar. Cigarro não tem jeito, né, gente? Puta, ano 2019. Você morrer atropelado é azar, né? Você morrer porque você fuma. E, assim, os cálculos são muito matemáticos, né? R$9 um maço de cigarro. Ontem eu atendi um paciente que é meu amigo, adoro ele, fuma 3 maços de cigarro. Nossa. A gente fez uma continha básica, ele fuma uma marca um pouquinho mais cara, R$30 de cigarro por dia, 365 dias por ano, são quase R$12 mil. Se você aplicar esse dinheiro... Tá queimando literalmente esse dinheiro, né? Eu brinquei, eu falei, tem tanto vício melhor, né? Eu entendo qualquer outro vício, o cara fala, eu jogo, eu pesco, eu sei que. Eu falei, faz outra coisa com esse dinheiro, arruma amante. É dinheiro jogado fora, pelo amor de Deus, não dá. Fazendo uma volta ao passado recente, quando podia se fumar dentro de discoteca, de boate, danceteria, enfim, o nome que você queira dar para um bar, um restaurante, todas aquelas pessoas, então, estavam ali, nossa, com os olhos agredidos, literalmente. Grandes passivos, né? Quer dizer, eu me lembro de uma época que tinham voos comerciais que era permitido fumar, às vezes, em voo. Olha que horror, sentar dentro do voo. É o auge, né, da falta de civilidade, porque você fazer mal para você é problema seu, mas você fazer mal para mim, problema meu, né? Era um horror. As boates, tinha cinema que as pessoas fumavam dentro do cinema. Tinha o fumódromo no cinema, né? No antigo Iporanga tinha uma sala fechada. Você entrava ali literalmente com uma câmera de gás. E né? A fumaça fica no filtro do ar-condicionado. Quantas vezes você não vai trabalhar, ou você vai tirar férias, você chega no hotel, chega no quarto, o quarto está cheirando a cigarro. Tem partícula ali. Está na cortina, está na toalha, está no carpete, está no ar-condicionado. Quer dizer, sem palavras. Na oftalmo a gente tem 2 problemas com o cigarro. A gente tem o olho seco e tem a degeneração macular, que tem uma relação nítida para os pacientes mais velhos que têm doenças da retina agravadas pelo tabagismo. Então eu espero que a cada geração
estava diminuindo um pouquinho a quantidade de tabagismo. Agora parece que deu uma aumentada de novo. Os jovens, infelizmente... O jovem está voltando. Existia uma certa glamorização do cigarro na televisão, então era normal fumar nos anos 60, 70. Hoje o cara que fuma com essa informação toda que tem, pelo amor de Deus, né? Faz alguma diferença para pior esses novos cigarros aí de cravo, esses que tem esse aroma... Pior diferente? ainda, sabe? São piores. Quer dizer, o número de substâncias que você coloca dentro do cigarro aromatizado é pior ainda. Então, o hábito tabágico como um todo deve ser combatido. Ah, mas eu estou fumando cigarro eletrônico, não presta. Ah, mas o meu não sei o que, não é bom. Ah, não é bom. É tudo ruim, não é tem. bom. A gente tolera na sociedade moderna que um adulto tenha algum hábito, mesmo sabendo que faça mal para ele, desde que ele saiba. Né? Hoje, quando você está na padaria, você fica até deprimido, porque tem tanta foto, um com câncer, o outro morrendo, outro com impotência, né? O pessoal brinca, né? Eu estava na fila e o cara foi comprar e falou, moça, dá para trocar isso da impotência pelo do câncer para mim? Ele se sentia menos mal. Fumar com isso tudo de informação, quer dizer, fumar faz mal para tudo. E o exemplo tem que vir de casa, né? A maioria das pessoas fumava porque o avô, o tio, o pai fumava, o seu artista preferido da televisão fumava, os atletas fumavam. Os médicos fumavam? Fumavam. Eu me lembro de ir no cardiologista em Campinas, o camarada falando para mim, você tem que ver seu coração, essa pessoa com um maço de cigarro na mão, é o fim, né? E no passado a gente tinha o cigarro sem filtro ainda, né? Meu Deus do céu, era incrível, né? Que se você fumava um cigarro de filtro branco, existia um certo preconceito, né? O cara achava que era falta Nutella, de masculinidade. Tinha que ser raiz, né? Para isso é cigarro de mulher e tudo mais. Eu falei, mas que idiotice, né? Olha, o que a gente deve ter gasto de dinheiro nos sistemas públicos e privados para correr atrás das tragédias que o tabagismo trouxe é dinheiro grosso. Muito dinheiro. Grosso. Então, toda a campanha, eu acho que a ideia está nessa aí, de realmente taxar. Bota o maço de cigarro a R$50. E o dinheiro da venda do cigarro joga para o Sistema Único de Saúde. Revertido para tratar as pessoas. Tudo bem, aí pode vender cigarro, pode vender cachaça, pode vender o que quiser. Quanto que é o litro da cachaça? R$100. Marcos Alonso, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu não posso encerrar o programa sem antes parabenizá-lo. Maio, o mês dedicado ao oftalmologista, dia 7 de maio, mais precisamente, dou aqui os parabéns a você pelo trabalho que vocês fazem, excelentes profissionais lá na Unilaser. Conte conosco, o programa está aberto. A casa é sua, você sabe. Muito obrigado pela presença. Agradeço demais. Obrigado, Guto. Um abraço aí para todos os colegas oftalmologistas no nosso dia aí. Um abraço para todo mundo. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul.
Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos. Há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora. Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867.